entender, né, essa decisão dessa juíza? Fabiola, boa tarde, doutora, também a todos que estão aqui nos ouvindo. Eu acho que é ilustrativo, é importante como a Ana Hickman vem de um lugar de muito privilégio e de muita exposição, infelizmente para ela, mas a gente pode usar o caso dela como exemplo de muitas coisas. Esse périplo que ela está começando a enfrentar, e veja, Fabiola, que a gente leu aqui a notícia a notícia, desculpa a redundância, a reportagem do Notícias da TV, em que o título é Primeira Derrota de Ana Hickman. Então a gente já espera que seja a primeira derrota de algumas, porque uma mulher vítima de violência doméstica, quando ela vai denunciar, ela passa por um périplo que é muito complicado. Embora a Lei Maria da Penha seja uma das mais avançadas do mundo para proteger a mulher vítima de violência doméstica, e a Maria da Penha, a Fabiola, protege contra a violência patrimonial que a Ana Hickman relata na entrevista, a violência psicológica que ela também relata ter sofrido, a violência moral que eu diria que ela também relata que sofreu, são várias as violências antes de chegar na física ou na sexual. E mesmo assim, claro, a maior parte das mulheres vai à delegacia quando sofre a física ou a sexual, porque se a mulher já é descredibilizada, a palavra dela já é desacreditada, quando ela tem laudo médico, quando ela tá roxa, quando ela quebrou o cotovelo, imagina quando a mulher vai lá dizer: tô sendo xingada, ele tá me proibindo de sair com as minhas amigas, ele não me deixa usar tal roupa. Embora isso esteja previsto na lei, é muito difícil esse reconhecimento. E a mulher, e a gente tem que dizer, é importante denunciar para coibir essas violências, para que esses homens parem, de perpetuar esse ciclo. Isso é muito importante denunciar, sim, a gente não quer, desestimular ninguém a denunciar. Agora, a gente tem também que conscientizar, explicar para essas mulheres que quando elas começam, quando elas decidem, começam a entrar nesse caminho, vão fazer o boletim de ocorrência, elas vão enfrentar um périplo muito difícil. Então, Fabiola, eu tenho uma experiência muito próxima de uma pessoa que eu tive que ajudar, que apanhou na frente do filho, criança, um caso muito parecido. Eu falei para as minhas amigas que o caso da Ana Hickman foi um gatilho para mim que não sofri, que já ajudei. Só de você, a gente fala que é o gatilho, né? Que é você despertar um trauma que você viveu e você volta para aquele sofrimento. Muitas mulheres passaram pelo que a Ana Hickman está passando. E eu já ajudei uma pessoa que passou por isso e que ainda está na justiça e que ela quase virou ré. A pessoa que eu testemunhei apanhar quase virou ré, porque o sujeito virou e falou: ah, não, eu também estou com um hematoma aqui, ela também me arranhou. E ele a denunciou por lesão corporal. E aí isso já vira uma coisa. Então, o Alexandre, ex-marido da Ana Hickman, já também anunciou via advogados, a Mônica Bergamo deu essa notícia ontem, que ele vai entrar com a lei de alienação parental e também com o pedido de revogação da medida protetiva. Então, realmente pode ser que seja a primeira derrota. A gente tem que ficar olhando passo a passo, embora ela esteja nesse lugar de exposição e de privilégio, uma mulher branca, rica, famosa, com acesso aos advogados e advogadas para auxiliá-la. Imagina a vítima de violência doméstica que não tem nada disso, né, Fabiola? A vítima de violência doméstica que às vezes é dependente financeira desse algoz. O que ela não passa, e às vezes para proteger os próprios filhos da violência, e não consegue sucesso, porque vão sendo colocados esses percalços, e é difícil mesmo, porque a lei brasileira protege, só que vai de uma subjetividade, que é isso que a doutora comentou aqui agora, que o Brasil tem a obrigatoriedade de julgar sob essa perspectiva de gênero, que é levar em conta esses estereótipos de gênero, o que a gente tem na nossa cabeça, que é o papel ideal da vítima. Gente, o Alexandre veio dizer que a Ana Hickman bebeu naquele dia, que ela tomou uma garrafa de vinho tinto, embora estivesse calor de 40 graus, e que por isso ela estaria alterada. Então, esse discurso também é um discurso comum do algoz, do abusador, de tentar virar o jogo, tentar colocar essa mulher na posição da mulher agressora, da mulher violenta. A gente já viu isso em vários outros casos famosos por aí. Então, eu sinto muito por ela estar passando por isso, e infelizmente, eu, quando leio esse título, Primeira Derrota, eu penso: ai, meu Deus, pior é que pode ser a primeira mesmo de várias. Então, vamos ver o que os intentos objetivos dos juízes e das juízas que pegarem esse caso vão, enfim, dar ali ganho de causa para um lado ou para outro lado. Começa uma guerra, infelizmente. Esses processos são muito, muito violentos. Ó, a Ana Hickman postou agora há pouco nos stories dela. Deus não permite que as coisas aconteçam para bagunçar a nossa vida. Tenha fé, o seu agir está fazendo as mudanças necessárias. Deus te fará vencer e te honrará.
ele já está preparando um propósito grandioso. Tenha paciência, todo processo exige tempo, Deus vai agir no momento certo. Reti, você atua nessa área já há bastante tempo, é pesquisadora dessa área, estudiosa dessa área também. Você fica um pouco decepcionada com uma decisão como essa? Você que fala tanto sobre a Lei Maria da Penha, causa um pouco de decepção uma decisão dessa? A gente falar de uma derrota nesse caso? E qual tem sido a importância da divulgação do caso da Ana Hickman para o entendimento da Lei Maria da Penha, do entendimento de quais são os recursos que as mulheres brasileiras têm diante de uma violência doméstica em vários níveis, como é o caso da Ana Hickman? Eu lamento pela decisão, acho que a juíza poderia sim ter decretado o divórcio. Afinal, o divórcio, como a gente mesmo fala, é um direito potestativo, é um direito da própria pessoa. Ninguém fica casado se não quer, né? Então, ela poderia ter sim decretado o divórcio e determinado que as demais questões, como partilha de bens, como as questões relativas ao filho, que fosse tratado na vara da infância e da família, né? E não simplesmente relegar um segundo tempo a apreciação desse pedido de divórcio. Então, sim, acho que o judiciário poderia ter sido mais efetivo entregando esse divórcio, a decretação desse divórcio. Com relação à exposição, eu lamento muito que tanto a Ana Hickman como o filho, a família, né, esteja sendo exposto dessa forma. Afinal, pensando muito na criança, ele vai abrir as redes sociais, vai procurar alguma coisa nos buscadores de internet e vai estar sempre ali esse episódio lamentável que viralizou. Então, eu lamento muito por essa criança em especial, porque querendo ou não, a gente precisa sempre lembrar, né, que os adultos a gente já tem uma formação, mas a criança não, ela vai ser muito exposta a isso. Então, temos que tomar muito cuidado com isso e cuidado com essa criança. E que bom que eles têm condições de dar esse cuidado, né, e cuidados até de profissionais, psicólogos e tudo mais, para acompanhamento dessa criança. Mas, tirando essa parte, acho que essa exposição, também o lado positivo, é que gerou uma grande discussão na sociedade, né? As pessoas passaram a ver e enxergar que não importa a sua classe social, não importa o seu grau de instrução, a mulher pode ser vítima de violência doméstica e, como a Cris adiantou, essa violência ela não se restringe a uma violência física, né? Pelo contrário, antes da violência física, nós temos a violência psicológica, nós temos a violência patrimonial, e hoje e me parece que talvez, e até no caso da Ana Hickman, a gente venha a ter uma violência processual, utilizando os mecanismos do judiciário para também cometer violência contra essa mulher que já foi vítima de violência, né? Então, e o importante disso é que a gente está discutindo, a gente está debatendo, as informações elas chegam, né, a todas as pessoas, em especial as mulheres, mas os homens também. Os homens têm um grande papel nisso, né? Um amigo, um irmão, de conversar, de abrir os olhos daquela pessoa que você conhece que é vítima de violência, porque muitas das vezes a vítima de violência ela está naquele ciclo, ela está ali envolvida de uma forma que ela não consegue se enxergar como vítima de violência. Esse é um grande passo para que a pessoa consiga sair de um relacionamento abusivo, de um relacionamento violento. Então, acho que, infelizmente, essa exposição ela traz prejuízos, né, aos envolvidos. Afinal, você já está vivendo um momento de luto, que é o fim de um relacionamento, um momento que você está fragilizado e tem que se expor, tem que esclarecer, tem que ver muitas das vezes as pessoas tentando encontrar justificativas pelas quais você foi violentada. Então, como por exemplo, ele falou, não, mas ela tinha bebido vinho tinto, uma garrafa de vinho tinto, num dia de calor de 40 graus, né? Enfim, ai, não, ela gritou, enfim, ela descompensou. Geralmente a mulher descompensa, né? Então, é muito fácil tentar também colocar a culpa na vítima. E a gente tem que tomar muito cuidado para não deixar que isso aconteça, né?
Muito importante isso, porque até nesse argumento há essa agressão, né? Até nesse momento há essa agressão. É impressionante. O cara tá sendo alvo de investigação e ainda tá atacando, né? E ainda tá atacando, né? Ô Cris, essa frase, né, da Ana Hickman, que até tá na nossa texto aqui, Deus vai agir. É tão dolorido, né, a gente pensar que a mulher ela sofre um ataque e uma violência psicológica, financeira, física, de todas as formas como ela conta, por anos e anos, né? Aí ela sofre uma violência física, que é determinante para que ela realmente consiga sair de uma relação abusiva e tóxica, como ela mesma definiu. Né? Ela definiu ele como um agressor, como um canalha. Essas são as palavras da Ana Hickman na relação dela de muitos anos, né? E aí ela recebe uma derrota na justiça e aí ela recorre o quê? A Deus. Deus vai agir. Quer dizer, é o que sobra para a mulher, é isso, Cris? É Deus. É quase isso, Fabiola, muito triste, né? Porque é como se ela tivesse sem outros recursos. É aquele momento que você não sabe mais o que fazer. Eu imagino que deva ser desesperador, porque se você olha a justiça e a justiça não consegue te garantir ser afastada de um agressor que, né, que chegou à violência física, que tem testemunha, que o seu filho, imagina o desespero, também como mãe, porque o filho é muito, acho muito importante a gente falar disso também. O filho também é vítima de agressão. Não importa se a porta fechou nele também, né? Quando ele presencia essa agressão contra a própria mãe, vinda do próprio pai, ele também é uma vítima, ele também vai ter que se tratar de síndrome pós-traumática, ele também tem os seus direitos. Não estou dizendo que a convivência com o pai deva, nesse caso ou no outro caso, ser imediatamente interrompida. Em alguns casos, eu acho que deve sim. Nesse caso, enfim, vai caber à própria Ana e ao juiz ou à juíza avaliar. Mas já tem também decisões da justiça que dizem que na vara de família, é isso que a gente estava falando um pouco no começo, da diferença da vara de família e da vara criminal e do périplo que essa mulher vítima de violência vai ter que enfrentar, porque realmente ela, inevitavelmente, as decisões de guarda, de pensão, de divisão do patrimônio, seja lá o que patrimônio vai restar nessa relação, são da vara de competência da vara de família. E aí a vara criminal vai tratar da medida protetiva, eventualmente da punição a esse homem, né? Enfim, se ele vai preso ou não vai preso por causa dessa agressão, se ele vai perder os antecedentes criminais, da ficha limpa dele, enfim. Mas são dois processos diferentes. Mas já há decisões na justiça que obrigam esse juiz da vara criminal também perguntar aos advogados e ao casal, ex-casal, se há situações de violência. E levar em conta a situação de violência na decisão da guarda também. Então, ela, por exemplo, Ana Hickman, deveria ter assegurado a ela o direito de ter a guarda total. E eu não estou dizendo convivência. Quando a gente fala guarda para a justiça brasileira, é responsabilidade sobre as decisões da vida desse menino. A Ana Hickman, que tem o direito de ficar com essa medida protetiva, que impede o sujeito de falar com ela, por exemplo, para como é que ela pode dividir as decisões acerca do filho de 9 anos com o violentador dela, com o agressor dela, né? Se ela tem uma medida protetiva, isso fica inviável. Então, na vara de família vai se decidir se ela pode ficar com a guarda total. E aí ele vai entrar com alienação parental dizendo, não, eu quero mais guarda. É uma confusão. Então, eu, assim, pediria muito a Deus também, se eu fosse ela, porque é uma coisa desesperadora. É o que a gente falou, vai da subjetividade de cada tribunal, vai do advogado que você é capaz de pagar, vai do advogado que a outra parte está pagando, quão agressivo ele vai ser. E essa estratégia, infelizmente, a estratégia que o Alexandre Correia está usando é uma estratégia tão do senso comum que ela também tem nome, ela tem um apelido que chama DARVO, que vem do inglês, Deny, Attack and Reverse. No português é negar, primeira estratégia, negar, que foi a primeira coisa que ele fez, né, gente? Vocês lembram? Quando as notícias vieram à tona, não aconteceu nada disso, não, aí ele começa a falar, não tentei dar a cabeçada. Tudo que está no boletim de ocorrência é verdade, menos que eu tentei. Como se isso mudasse muito, né? Como se isso salvar. Então, ele não é agressor porque ele não tentou dar, ele só prendeu o braço, que aí tem o laudo médico. Então, tudo bem, só prendeu o Ai, braço, não tentou.
né? Então, assim, mas só para terminar a estratégia é isso, é negar, depois ataca, que é o que ele está fazendo agora, ela bebeu, ela está mentindo, ela que foi agressiva, e aí reverter a posição de vítima e agressor, que é o que ele é o passo que ele está dando agora, alienação parental. Então, isso é uma cartilha do abusador. Isso muitos homens fazem, e as mulheres, às vezes, só têm como pedir a Deus mesmo, porque na subjetividade da justiça, às vezes, muitas vezes elas perdem, e há muitas mulheres no Brasil sendo obrigadas a entregar os seus filhos, vítimas de agressão, às vezes sexual, para os seus algozes. A mulher tem que entregar a criança para a convivência, às vezes, com o seu agressor, por decisão da justiça. Então, infelizmente, assim, é pedir muito a Deus mesmo. Infelizmente. As pessoas até estão comentando aqui no nosso chat que o que chamou a atenção é de ser uma juíza até, né? A gente que está no meio dessa discussão de a importância da representatividade nas esferas judiciais, e essa decisão vem por parte de uma juíza. Bom, a história da alienação ainda não saiu, né, doutora Ranetti? A gente não saiu ainda essa decisão. Ele entrou com esse pedido na segunda-feira, né? Pelo menos não vi essa decisão sair, se eles vão ou não dar essa decisão. Fabiola, eu não atuo no caso, né? Então eu não tenho acesso aos autos dos processos. As informações que eu tenho, assim como vocês, são as que circulam na imprensa, nas redes sociais. Então ainda não tenho notícia disso. O que eu sei, que eu vi, né, foi essa alegação de que a afirmação dele de que ele entraria com uma questão de alienação parental. E isso, assim, a lei de alienação parental é muito criticada, mas eu particularmente acho que é uma lei importante, porque existe sim alienação parental, mas ela é muito mal aplicada muitas das vezes e muito mal utilizada, como no caso da Ana Hickman agora, eventualmente, em que ele alega que está sofrendo alienação parental, né? Só que a gente tem que lembrar também que existe uma figura que se chama autoalienação parental. Será que as ações dessa pessoa não são essas ações que estão afastando o filho dele? Então, assim, será que não foi a ação de agredir a mãe na frente do filho que fez com que essa criança passasse a ter medo dele? Não sei se é o caso, mas as ações dele não são os impulsionadores do afastamento, né? Um outro ponto que eu acho que é muito importante, recentemente, no começo de novembro, nós tivemos uma decisão, uma alteração legislativa falando que nos casos de violência doméstica o juiz não deve fixar a guarda compartilhada. Então, uma alteração na lei do Código Civil que é muito importante para a gente em casos de violência doméstica. Afinal, como que eu posso discutir com o pai do meu filho, o meu agressor, o meu algoz, sobre o que é melhor para o meu filho, né? Como eu vou ter como conversar com essa pessoa? Como que eu vou ter as mesmas forças que ele para discutir do que é melhor para o meu filho com o meu algoz? Então, de fato, isso se torna impossível você conseguir conciliar a criação de uma criança com o seu agressor. Então, me parece que essa alteração legislativa ela veio também em boa hora. Como eu disse, não é apenas a lei da Maria da Penha, apesar da lei Maria da Penha ser uma ótima lei, e uma lei muito avançada, assim, exemplar, e utilizada por vários outros países como base para suas legislações de proteção à mulher. Nós temos outros instrumentos dentro do legislativo, né, dentro das nossas leis, que protegem, para proteger as mulheres e, sobretudo, as crianças, né? Sim. Vamos aguardar os próximos passos.